Olá, meus amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do jogo, derrota do Santos. O Corinthians meteu 1-0 e o Santos segue na zona de rebaixamento. O Peixão perde chances no começo e cai na etapa final contra o Corinthians. Vamos fazer análise, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois derrota do Santos, mais uma, parece que o Santos se acostumou a perder, né? Não resiste ao Corinthians. Yuri Alberto foi o autor do gol, e isso que o Corinthians estava sem seus principais jogadores. E mesmo assim venceu por 1-0 na tarde de hoje na Neoquímica Arena pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto fez o gol, o gol da vitória corintiana, que só foi validado depois de uma longa checagem do VAR. A decisão da arbitragem de vídeo demorou para acontecer e por isso o grito de gol ficou aí entalado por mais de 1 minuto na garganta da torcida do Corinthians, que saltou na tabela. O Corinthians foi dos 13 pontos na 7ª colocação agora. E o Peixe permanece, infelizmente, aí na zona de rebaixamento, na vice-lanterna com 5 pontos. Meus amigos, o Corinthians supera ausências e vence o Santos. Ao contrário do que se imaginava e também do que se esperava, o Santos propôs mais o jogo no primeiro tempo do que o próprio Corinthians. Porém, desperdiçou suas chances, aliás, 2 chances claras de abrir o placar, uma com Zé Ivaldo de cabeça e outra com Barreal, numa finalização que foi para fora. O Corinthians sem o Memphis, os principais jogadores aí, e também sem o Rodrigo Garro, abusou das bolas aéreas para tentar incomodar o adversário e pecou nas construções de jogadas aí que aconteciam pelo meio. E a esperança criativa do Corinthians, o Igor Colonado, quase não apareceu, Ele fez, inclusive, uma bela cobrança de faltas. Só isso, pouco mais do que isso, naquela cobrança próxima à meia-lua da área santista, que terminou com defesa do Brazão. Brazão que foi o destaque do Santos na partida. Mais uma vez ele foi o destaque. No mais, a etapa inicial foi morna, sem muita graça, com muitos erros de passes, muitas faltas desnecessárias, tanto pelo lado do Santos quanto pelo lado do Corinthians. E mesmo com alguns erros individuais, o Corinthians mudou de postura na segunda etapa, E aí sim aconteceu o gol da vitória. O Peixe se encolheu no campo de defesa, e isso afetou demais o time, e o Corinthians aproveitou, subiu a marcação e pressionou a saída adversária. E o gol da vitória aconteceu com o auxílio do VAR, depois que Brazão defendeu uma finalização de Yuri Alberto, isso aos 21 minutos. E aí aconteceu o gol do Corinthians. E mais uma vez o Tiquinho Soares não foi bem. Uma tarde para esquecer do centroavante, foi substituído logo no começo da etapa final, depois de um primeiro tempo totalmente abaixo do time. Definitivamente não fez bem o seu papel. E Soteldo também não foi bem, desperdiçou um bom ataque, é o melhor driblador do time, mas não conseguiu emplacar seu jogo em Itaquera, tendo dificuldade para passar da marcação e também na troca de passes. Uma tarde abaixo do que pode render para o time. E o Soteldo saiu machucado, não sei se vai ser preocupação aí para a comissão técnica. Luan Pérez fez passe longo em profundidade, aí o André Ramalho perdeu o timing, e não errou o corte no carrinho. O Barreal pegou a sobra e cruzou por baixo. Angileri cortou parcialmente e aí o Soteldo ficou com rebote e não finalizou, sem conseguir ajeitar aí para nenhum companheiro. Em outra oportunidade, o Zé Ivaldo, que também esteve abaixo, deu certo vacilo defensivo aí, principalmente no lance do gol do Corinthians, não foi bem na marcação também. Zé Ivaldo não esteve bem e também ainda no primeiro tempo perdeu uma chance clara de gol para o Santos, cabeceando a bola para fora, mesmo estando de frente para o gol, perdeu uma grande oportunidade.
Depois da cobrança de escanteio, o Barreal aproveitou a sobra e levantou na segunda trave. Yuri Alberto cortou parcialmente e Roleiser cruzou no rebote com muita categoria para Zé Ivaldo. E o zagueiro subiu cara a cara com Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, mas cabeceou para fora. A bola passou raspando a trave do lado esquerdo do goleiro corintiano. Barreal, que teve desempenho fraco no jogo, assim como Zé Ivaldo, ficou em ótimas condições para marcar gol a favor do Santos e desperdiçou a chance também. Não teve grande atuação o Barreal em Itaquera e ficou devendo. E foi ele quem finalizou para fora. Roleiser cruzou da meia esquerda para a área, Kaká atrapalhou o Bidon na marcação e a bola sobrou para Barreal livre finalizar. E cara a cara o meia bateu mal e mandou para fora pelo lado direito. Mais uma grande oportunidade desperdiçada. E quem se salvou na tarde de hoje foi o Brazão. Mais uma vez ele foi o destaque. Fez defesas importantes ao longo do jogo, mas a melhor delas, para seu azar, foi justamente no gol de Yuri Alberto. Ele defendeu, mas a bola já havia ultrapassado a linha e entrado. Jogador fundamental para o conjunto, e numa delas ele conseguiu espalmar em cobrança de falta perto da meia-lua da área santista. Igor Coronado cobrou colocado, buscando o ângulo direito de Gabriel Brazão. O goleiro saltou e espalmou para a linha de fundo. E até que aconteceu o gol, né? O gol e o 1-0 foi com revisão do VAR. Martínez cruzou da ponta direita, Yuri Alberto subiu mais do que a defesa do Santos e cabeceou no canto da trave esquerda de Gabriel Brazão. O goleiro se esticou todo para tirar do gol, a bola entrou por completo, mas a arbitragem não viu e mandou o lance seguir. E na revisão do VAR, o gol foi validado. Escobar expulso, hein? Foi expulso em disputa. Martínez provocou e se desentendeu com Escobar. Os dois foram amarelados por Klaus e como Escobar já tinha cartão, foi expulso. Falando em Escobar, tem como principal qualidade aí a marcação, e assim foi no primeiro tempo. Vigoroso na roubada de bola e ocupação de espaço na defesa por seu lado esquerdo, e na etapa final o jogo desandou para ele, deu espaços e foi expulso pelo juiz. E teve ainda o segundo gol de Yuri Alberto, que foi anulado. Félix Torres ganhou de David Washington com falta no meio de campo e lançou Yuri Alberto em velocidade. O camisa 9 entrou na área e bateu por cima do goleiro, fazendo um golaço. No entanto, o VAR chamou para a revisão e a falta no início da jogada foi dada. Para um público de 46.535 pagantes, bom público, a renda de 3.429.000, levaram cartões amarelos o Igor Coronado Martínez para o Corinthians, Zé Rafael Escobar para o Santos e o Escobar levou o vermelho também. O gol do Yuri Alberto aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo. O Corinthians, que jogou com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Angileri, Maicon Martínez, depois entrou o Thales Magno e Breno Bidon, depois entrou Ranielli, Carrilho, depois o Rian, Igor Coronado, depois o Romero e Yuri Alberto, o time do técnico Dorival Júnior. E o Santos de Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Rincon e Zé Rafael, depois entrou o Gabriel Bontempo, Barreal, depois o Tassiano, Roleiser, depois Luca Meirelles e Soteldo, depois Matheus Xavier, ainda o Tiquinho Soares, depois o David Washington, o time do técnico Kleber Xavier, que não consegue ganhar, que não sabe o que é vitória, e o Santos vai se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento, e só não é o Lanterna porque o Sport também perdeu, senão seria o Lanterna. O Santos agora vira chave, visita o CRB pela Copa do Brasil, agora esquece o Brasileirão um pouco, na quinta-feira no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o time da Baixada leva o empate por 1-1 da ida na Vila Belmiro. Se empatar, vai para os pênaltis.
O Santos precisa vencer para passar de fase. Tá aí, torcedor do Santos, o que você achou do jogo? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama você sabe tudo sobre o alvinegro praiano. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.